Tá bom. Eu tenho agora aqui uma pergunta para você. O que essas palavras aqui têm em comum? O que você acha? Eu tenho ali sacudidura, leis dominicais, tempo de angústia, juízo, chuva serôdia, marca da besta e outras coisas. A volta de Jesus são cinco. Tá bom? O que mais? Tempo do fim. Né? E ali você encontra o tempo do fim, a volta de Jesus está no próximo slide. Mas isso tem a ver com uma questão interessante, que são os eventos finais. Você já deve estar acompanhando aí pela televisão, pela internet, por outros lugares, muitas coisas que estão acontecendo rapidamente. E muita gente nos pergunta, vai ser assim? O que vai acontecer? E a próxima pergunta é importante também, qual será esse próximo evento? O que você acha? Porque a gente sabe que tem a volta de Jesus e tem tudo aquilo por acontecer ou acontecendo. E a pergunta justa, para a gente não perder o bonde da história, qual é o próximo evento? Você concorda? O que você gostaria de ver no jornal de amanhã, na 0 hora? Ou assistir no Jornal Nacional de segunda-feira à noite? Ou no Fantástico ainda, sobre a volta de Jesus? Qual seria o próximo evento? Eu deixei ali a interrogação, porque eu quero trabalhar com você esse tema. No final eu quero apenas apresentar uma posição sobre isso, porque entendo que não adianta você conhecer todos os outros eventos se você perder o próximo evento. Não é verdade? Não adianta você saber que tem aí as pragas, ou que tem aí a sacudidura, ou outras palavras que talvez você nunca tenha ouvido falar, que tudo isso está pela frente se você perder o próximo evento. Porque o próximo evento, ele desencadeia todos os outros eventos. E se a gente perde isso, não consegue entender ou não consegue aproveitar o que está por vir. Tá certo? Bom, vamos ver qual é o próximo evento. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17. 17, versículo 10 ao versículo 13. Veja bem que coisa interessante. Jesus reuniu os discípulos e os levou com ele para um monte que nós chamamos agora de Monte da Transfiguração. Seria mais um momento de oração, seria mais, quem sabe, um encontro entre eles de fortalecimento. Mas a verdade é que quando eles chegaram neste monte, aconteceu um fato que eles nunca mais esqueceram. E que Jesus pediu que eles não tocassem nesse assunto até que ele tivesse sido ressuscitado. Esse assunto ficou entre eles, guardado no coração, até depois da ressurreição. Porque foi um fato muito interessante. Eles estavam todos ali reunidos, e então apareceu diante deles Moisés e Elias, 2 grandes profetas do povo de Deus. Você não acha isso muito interessante? Porque Moisés e Elias eram pessoas de muito tempo atrás. Mas apareceram e Jesus, junto com eles, se transfigurou. Eles acabaram vendo uma coisa que você nunca viu. E que eu nunca vi também. Mas que um dia será realidade. Quando Jesus ressuscitou, o que foi que eles encontraram, encontrando Jesus? Será que ele estava todo marcado, todo riscado pelo chicote? Será que ele estava sangrando? Será que ele tinha outras marcas? Ele tinha algumas marcas. A marca na mão, lembra que ele pediu para que Tomé tocasse? A marca do seu lado, isso estava lá. Mas aquelas outras marcas haviam sumido. E o relato bíblico diz que quando ele ressuscitou, naquele primeiro dia, à noite ele foi encontrar os discípulos. Mas se você reparar bem, a porta estava fechada. E quando eles estavam lá dentro, com a porta trancada, o Senhor apareceu diante deles. Mais ou menos isso foi o que eles viram naquele lugar que começa o capítulo 17. O Senhor Jesus transfigurado, imortal, e de uma maneira que eles gravaram isso para sempre na mente deles. A ponto de Pedro pedir
para construir ali 3 barracas para que eles ficassem ali para sempre. Afinal de contas, o que é que você quer mais da vida? Né? Você tem a oportunidade de estar diante de Deus, permanecer com Ele, com seus grandes profetas, com os salvos. O que você quer mais? Mas é interessante que o capítulo 17, o Senhor então introduziu um assunto que estava trazendo uma preocupação. O que vai acontecer? Esse homem Jesus é um rei? Esse homem Jesus quem é? E Jesus então, falando sobre a sua vinda, entrou por esse caminho e começou a apresentar o seguinte. Então os discípulos perguntaram, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Veja, estavam falando sobre os fatos a respeito do Messias, da primeira vinda do Messias. E eles sabiam que os profetas diziam que primeiro, antes do Messias chegar, deveria vir alguém como o profeta Elias. Eles estão se referindo ao último capítulo de Malaquias, ao último livro do Antigo Testamento, quando Deus prometeu que enviaria alguém no espírito do profeta Elias. E agora Jesus apareceu e eles não viram o tal do Elias. E é justa a pergunta, Senhor, mas não é verdade que antes do Messias chegar é necessário que Elias venha? E aí Jesus respondeu, é verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês, Elias já veio. E o que aconteceu? Não o reconheceram, mas o maltrataram, e ele segue falando sobre isso. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando de quem? De João Batista. Veja, eles aguardavam uma pessoa como Elias. E eles não conseguiam enxergar isso. E aí o que eles fizeram foi uma pergunta simples. Senhor, os profetas dizem que antes da vinda do Messias, o Elias deve se manifestar. Mas nós não estamos vendo Elias. E você diz que é o Messias. E então Jesus respondeu, eu digo para você, Elias já veio, mas você não reconheceu. Aí os discípulos entenderam. Será que esta passagem se aplica a nós? Nós falamos sobre a vinda de Jesus, né? Estava a volta de Jesus. E aí a gente diz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Porém, se nós chegarmos aí, em algum momento deste dia, e o Senhor Jesus aparecer nas nuvens do céu, você não faria essa pergunta? Mas Senhor, antes da tua vinda não tem sacudidura, decreto, né? Não é uma pergunta justa? Então o Senhor poderá dizer, eu já falei sobre isso para vocês, mas vocês não reconheceram. E aí vai se aplicar aquele último versículo, a parte final do verso. Então eles entenderam. É disso que eu quero tratar com vocês. O próximo evento desencadeia todos os demais. E é interessante que este evento foi pregado pelo apóstolo Paulo, foi pregado pelos discípulos, mas muita gente não o percebe. Um de nossos pastores, chamado Norman Gulley, ele fez um estudo sobre isso. E ele estava preocupado sobre essa questão de qual seria o próximo evento, para que a igreja não tivesse que então entender, né? E ele começou a escrever um pouquinho sobre isso e nos deu algumas passagens. Mateus 24, 43 e 44. O que acontece lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24? Você se lembra do verso 14? E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho será pregado em todo lugar, e vem o fim. Pergunta justa. Esse Evangelho já foi pregado em todo lugar? Não sei, você sabe? Parece que não, porque o fim não veio, né? É justo. Porém, eu não sei se é do jeito que você pensa, ou é do jeito que eu penso que isso tem que ser pregado. Será que todo mundo tem que assistir a Novo Tempo? Será que todo mundo tem que tomar uma decisão ao lado da igreja? Será que todo mundo tem que virar cristão? Entende o problema?
Eu entendo que o evangelho vai ser pregado assim, 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 assim. Porém, pode ser que aquilo que eu entenda não seja exatamente aquilo que Jesus disse. Ele apenas disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Se eu ficar pensando nisso, eu posso imaginar. Nós temos bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Certo? Bom, então tem bastante tempo. Para que correr? Vamos aproveitar um pouco, vamos segurar um pouquinho a coisa, vamos mais devagar. Porque ainda falta tanta gente para ouvir esse evangelho. E alguns de nós, às vezes, nos comportamos assim, como se tivéssemos um tempo infinito, ou pelo menos um longo tempo, para tomar algumas decisões, para fazer algumas coisas com a nossa vida. Afinal de contas, ele disse, então, né? Mas a verdade é que nem sempre o que foi escrito nós entendemos. Ou pelo menos não entendemos do jeito que foi escrito. A maneira como Jesus falou sobre esse assunto. Isso vai gerar um outro sermão. E eu não vou tratar disso aí agora. Você vai ficar pensando um bocado de tempo. Vamos lá. Eu quero que você me acompanhe agora para um livro chamado Tessalonicenses. Irmãos que pertenciam à igreja de Tessalônica receberam uma carta do apóstolo Paulo. E esta carta faz referência também àqueles versos ali de Mateus 24, 43 e 44. Paulo disse assim, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Essa é uma referência de Paulo a respeito do que Jesus estava falando em Mateus 24. Lá Jesus disse, se a pessoa soubesse o horário que vem o ladrão, ela ficaria de plantão, ela faria uma vigia, e então não seria surpreendido pelo ladrão. E Paulo diz, o dia do Senhor virá como um ladrão. Se você soubesse esse dia, você faria uma vigilância e não seria enganado. O problema é que nós não sabemos esse dia nem esta hora. Nós só sabemos que algumas coisas vão acontecer. A gente apenas sabe que alguns fatos vão ocorrer. E sabemos que o evangelho será pregado em todo lugar e então virá o fim. Como eu não sei se esse evangelho já foi pregado do jeito que eu acho que tem que ser, ou do jeito que Jesus pediu. Como eu não sei que eventos estão ocorrendo ou não, torna-se muito importante uma coisa que será o próximo evento. E esse próximo evento fala sobre o dia do ladrão. Eu não vou colocar em ordem, mas apenas vou citar algumas coisas. Por exemplo, de pragas. Outro exemplo, fechamento da porta da graça. Outro exemplo, o decreto dominical. Não sei exatamente que dia que isso está ou já por acontecer. Mas eu sei que tudo isso, e sei tudo isso, como é que a volta de Jesus pode me surpreender? Eu coloco isso numa sequência, coloco isso numa tabelinha e vou eliminando. Pragas, isso. Bom, próximo evento, volta de Jesus. Então, está fácil. Mas o meu problema é que Jesus mesmo disse, ele virá quando você não estiver esperando. Ou quando você não se aperceber disso. Paulo disse depois para a igreja, senhores, vocês sabem muito bem que o dia do Senhor será como se fosse um ladrão chegando. Não é verdade? Essa advertência é para você e é para mim também. Porque se conseguíssemos colocar tudo numa sequência lógica, e conseguíssemos apontar cada evento destes numa sequência, não haveria por que Paulo dizer para nós, cuidado, pode ser para você como um dia do ladrão. É bem provável que esta sequência que nós temos, é bem provável que a maneira como nós pensamos sobre este assunto é menos sobre datas e períodos, mas sim sobre o preparo, sobre estar pronto para estas ocasiões. O que eu vou dizer para você agora parece muito simples, mas ele é fundamental. Eu não vou dizer para você quais serão os últimos, os finais.
Mas estou dizendo para você que existe um evento que desencadeia os demais. E este evento está lá, está aparecendo. Chama-se chuva serôdia. Ô pastor, nunca ninguém me falou sobre negócio de chuva. Sempre chove aqui, mas ninguém falou sobre isso. Na verdade, esse é um termo que a Bíblia usa, que o povo de Israel usava, para se referir às chuvas que eles tinham durante o ano. Havia uma primeira chuva chamada temporã, que era quando então a terra ficava molhada, eles iniciavam a plantação. Então era o começo das coisas. Mas a época da colheita vinha quando caía esta chuva, chamada serôdia. Então, quando você tem um negócio chamado Pentecostes, já ouviu falar sobre o Pentecostes? Já me ouviu? Já ouviu falar sobre o Pentecostes? Então, o Pentecostes foi o início da igreja cristã como um todo. E lá o Espírito Santo veio sobre o seu povo e preparou a igreja para pregar o evangelho no mundo todo. Certo? No fim do tempo, no tempo do fim, o Espírito Santo voltará. Você sabia disso? Todo mundo está esperando a segunda vinda de Jesus. Mas o próximo evento, bem claro para o povo de Deus, é a segunda vinda do Espírito Santo. Amém? Porque sem o Espírito Santo, nós não suportaremos as provas que estão diante de nós. Assim como a igreja não tinha capacidade, poder para pregar o Evangelho no início, e precisou do Espírito, assim o povo de Deus precisará do Espírito Santo para concluir essa obra. Eu não ouço amém, mas tudo bem. Sabe, irmão? Às vezes a gente gasta muito tempo falando sobre muitas coisas, mas o povo de Deus precisa hoje, você e eu precisamos hoje do Espírito de Deus na nossa vida. E eu vou apresentar algumas questões interessantes para você e vou resumi-las na seguinte situação. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja que quando o Espírito Santo de Deus estiver sobre nós, ele produzirá em nós um fruto, o fruto do Espírito Santo. Se a igreja deseja passar por todas aquelas situações que estão descritas e estar em pé no dia da volta do Senhor Jesus, nós precisamos, pela graça de Deus, receber o Espírito Santo hoje. Precisamos hoje entender aquilo que Jesus disse lá atrás. Porque senão a volta do Senhor Jesus será como o dia do ladrão. Estaremos fazendo tantas coisas, estaremos preocupados com tantas coisas, que quando ele chegar, nós não saberemos o que está acontecendo. Nós não teremos percebido todo o trabalho de Deus em nos conduzir nessa jornada. Para você, o seu dia a dia é mais uma guerra, um passeio? Para você acordar na segunda-feira, é graças a Deus, estou vivo? Ou, meu Deus, tenho que ir para o trabalho? Para você, as coisas estão se encaminhando para um fim, um final feliz? Ou você está passando pelo vale da sombra da morte? O povo de Deus poderá ser, pela graça de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, passar por tudo que está diante de nós, entendendo estas coisas e aproveitando as oportunidades. Todos aqueles eventos que estão descritos ali no tempo do fim, eles são oportunidades para a igreja, para você e para mim, de participarmos do preparo antes da volta do Senhor Jesus. Poderia ter feito sozinho, poderia ter feito rapidamente, poderia ter feito por si mesmo, ou utilizando anjos, ou o que ele quisesse. Mas ele nos deu a oportunidade de participar. E uma das tristezas de ser cristão é não entender isso. Uma das coisas que torna o cristianismo nebuloso, pálido, um cristianismo pesado, é você não entender o que está acontecendo. Lembra dos discípulos? Mestre, nós estamos andando com você já há algum tempo, e você fala que é o Messias, você diz que é o Filho de Deus, você diz um monte de coisas. Só uma pergunta, cadê o profeta Elias? Vocês não entenderam ainda? Elias já veio. Como assim já veio? A gente nem viu? Ah, João Batista, entendi. Você anda com alguém por algum tempo, convive com essa pessoa e não sabe quem ela é.
não entende as suas razões, o porquê ela faz o que faz. Por isso você sofre. A oportunidade de conhecer os pensamentos de Deus, a oportunidade de participar do plano de Deus está diante de nós. Só que para participarmos de tudo isso, em primeiro lugar, o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vem fazer? Produzir em você e em mim o fruto do Espírito Santo. Que é o amor, a alegria, a paz, a paciência. Vamos lá. Então dá um clique para mim lá, por favor, porque alguma coisa travou. Delicadeza e bondade. Então, aí, tá bom. O Espírito Santo vem, eu vou retomar, para produzir em você e em mim o fruto da sua presença. E este fruto se caracteriza pelo amor, pela alegria, pela paz, pela paciência, pela delicadeza, pela bondade, pela fidelidade, pela humildade e pelo domínio próprio. E Paulo ainda diz assim: contra estas coisas não há lei. Se você viver estas coisas, você estará vivendo diante de Deus e dos homens de maneira digna. Não estará pecando. Então, o Espírito já começa a preparar um povo para viver na Nova Jerusalém, na Terra Santa, na Canaã Celestial, do modo como Deus deseja que a gente viva. E você pode, pela graça de Deus, começar aqui, permitindo que o Espírito Santo vá trabalhando o seu coração, a sua vida, para que ela seja mais amorosa, para que seja uma vida alegre. Pastor, quer dizer que não posso chorar? Não confunda. A alegria humana é dar risada, é brincar, estar feliz. Isso é alegria humana. A alegria que vem de Deus é estando sobre certas circunstâncias, às vezes até ruins, estar pleno, estar contente, sabedor de que Deus está conduzindo a situação. Mesmo quando eu perco alguém que eu amo, eu sei que isso está sob o poder de Deus. Porque essa pessoa será devolvida quando? Na manhã da ressurreição. Então, mesmo que aquele que esteja morto, disse Jesus, se confia nele, viverá. Eu sei disso e isso alegra o meu coração. Aquilo não é um fim, aquilo é só um momento dessa caminhada que eu tenho. Uma vida de altos e baixos, de lutas, vitórias, derrotas, problemas, alegrias e tudo mais. Que vai-se então na relação com as outras pessoas, na delicadeza de tratar meu semelhante, meu próximo, que é meu irmão, que é filho de Deus. Que aparece então na questão da bondade, quando eu percebo que alguém está sofrendo. Quando eu percebo que eu posso andar uma milha a mais. Quando eu percebo que eu posso fazer mais do que estou fazendo. Ou ainda você pode refletir ali na questão da fidelidade. O que diz o Senhor? Esse é o caminho, andai por ele. Ou ainda você pode ser mais humilde, ter o seu domínio próprio, ou as outras coisas que vão sendo acrescentadas. O Espírito Santo vem, e ele vem para nos dar o preparo e também para nos guiar no caminho que vai ao céu. Você não estará sozinho. Eu subirei aos céus e enviarei para você o Espírito Santo, disse o Senhor. E quando ele estiver entre vocês, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Guiará o meu povo por este vale e levará este povo à vitória final. Mas ele quer uma coisa em primeiro lugar para que tudo isso aconteça. Que você entregue a sua vida a ele. Que você permita que ele faça morada no seu coração. E que a partir disso, então, estas outras coisas vão sendo acrescentadas e você está preparado para viver a vida eterna. Nessa manhã eu quero convidar para vir aqui à frente o Lourenço. Porque o Lourenço já tomou essa decisão. Vem cá, sobe comigo aqui. Ele é um desbravador. Eu recebi uma informação a seu respeito. Dizem que é um dos mais dedicados desbravadores desta igreja. Eu fico feliz por isso. E como ele tomou essa decisão de permitir que o Espírito habite a sua vida, que faça com que ele se desenvolva cada vez mais, a igreja tem um processo que nós chamamos de batismo, que
que é a porta de entrada da igreja da comunidade da fé. E a partir disso, então, ele vai conviver conosco como irmão na fé em Cristo. Vai crescer, vai se desenvolver, a gente vai brigar um pouquinho, né? Mas a graça de Deus está sobre todos nós, um pede perdão para o outro, um ajuda o outro, um apoia o outro, e nós então chegamos juntos pela graça de Deus, na volta de Jesus, aquilo que foi prometido para todos nós. Antes do batismo, eu tenho certeza que alguns gostariam de saber, Lourenço, sobre aquilo que você acredita, aquilo que você crê. Afinal de contas, o que é que o tal do adventista crê? Eu vou lhe fazer algumas perguntas agora. Se você concorda, você responde comigo. Posso pegar um deles aqui? Pode ser? Se você concorda, é só dizer sim. Fica fácil. Lourenço, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Acredita. Você crê que a Bíblia revela Deus para nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sim. Nós estamos sem áudio no 1. Agora vai. A Bíblia fala sobre Jesus e diz toda a sua vida, o que Ele fez por nós. Jesus é o seu Salvador? Sim. Você deseja, pela graça de Deus, orientar a sua vida através do Espírito Santo e viver conforme aquilo que está escrito na Bíblia? É claro. Bem, Lourenço, você ouviu falar a respeito de que Jesus foi batizado nas águas. Você deseja ser batizado como ele foi? Sim. Você gostaria de ser membro desta igreja, de toda a igreja adventista no mundo todo? Sim. Muito bem. Então agora eu vou perguntar para vocês, meus irmãos. Vocês gostariam que o Lourenço fosse aceito como membro da nossa igreja? Posso ver a sua mão? Segura para mim, por favor. Você é bem-vindo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, irmãos. Eu vou pedir que você se coloque em pé. Eu vou orar com ele. E depois o pastor William vai fazer o batismo dele. Nosso bom Deus e Pai, Lourenço entregou a sua vida nas tuas mãos, Senhor. Ao conviver conosco, é nosso irmão em Cristo, é um desbravador. Abençoa o Senhor na sua vida, nos seus propósitos, na sua saúde, na sua capacidade, nos seus conhecimentos, que ele possa honrar e bendizer o teu nome, que ele continue crescendo para a tua honra e para a tua glória também. Abençoe, Senhor, também a sua família, os seus amigos que estão aqui, os irmãos da fé que temos agora. Que a tua graça nos una como uma família da fé. E que tudo isso seja um momento especial na vida dele. Também na nossa, para a nossa reflexão, de permitir que o Espírito Santo entre no nosso coração e realize a sua obra em cada um de nós. Pedimos a tua bênção sobre o Lourenço, por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Você viu que o Lourenço tomou essa decisão ao seu lado. Nós estamos reunidos hoje como igreja, estamos iniciando o processo de nomeações da liderança desta igreja também. E eu tenho alguns motivos especiais pelos quais eu quero orar agora, enquanto eu termino o preparo para a cerimônia. Se de alguma forma você percebe no seu coração que pode dar mais espaço para o Espírito Santo de Deus, eu vou pedir que você manifeste isso. Porque muitas vezes aquilo fica lá dentro e a gente não coloca isso para fora, a gente não expressa isso. E de alguma forma a oportunidade vem e vai e a gente não aproveita. É uma questão simbólica, cada um de nós sabe o que tem no coração, cada um de nós sabe onde está na sua caminhada cristã e daquilo que precisa, ou pelo menos pensa saber. Mas eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida, que Ele coloque nesse final de ano pensamentos grandiosos para 2016, de coisas boas para serem feitas, que o ajude com as suas lutas, com as suas dificuldades que você já teve em 2015. E queria transformar esse momento agora num momento de louvor, de gratidão a Deus.
E se alguém precisa tomar a sua decisão ao lado de Jesus, também lhe conceder essa oportunidade. Daqui a pouco, o pastor William vai entrar nesse tanque, e com ele, o Lourenço. E eles estarão diante de nós dando um testemunho que o Evangelho de Cristo pode, pela graça de Deus, aumentar ainda mais, expandir ainda mais a alegria que nós temos no nosso coração. Vamos ver se está tudo ok aqui. Eu aproveito então essa ocasião. E amanhã de manhã temos um programa, uma corrida especial. Venha participar também. E amanhã à noite, às 20 horas, vamos nos encontrar no Salão dos Jovens. Estou frisando bem isso, porque o costume da nossa igreja é nos reunirmos aqui. Então eu quero me reunir amanhã pela noite com o pessoal do Salão dos Jovens. E pela graça de Deus, vamos ter um assunto bastante polêmico, mas bastante importante também para o nosso crescimento espiritual. A Josi está acompanhando o Lourenço nessa ocasião tão especial. Mas antes do batismo, pastor, eu vou fazer o seguinte. Tem alguém aqui que seja parente, conhecido da família, que gostaria de vir à frente? Ok. Vamos aguardar a entrada dos desbravadores também. Vamos se aproximar. Eu tinha um plano B, mas o plano A foi tão bem sucedido. Então eu vou pedir que você que está aí, levante-se mais uma vez, é bom para a gente se movimentar um pouco. E essa é uma ocasião tão especial. Eu queria lembrar você que na Bíblia, toda vez que o Senhor Jesus se levanta, é uma ocasião muito especial. Então isso ficou na minha cabeça e toda vez que eu tenho uma ocasião especial, eu me levanto, tá? Por isso que eu estou pedindo para você se levantar. Nós vamos orar agora, o pastor William vai batizar então o Lourenço e vamos nos alegrar com a chegada dele ao grupo da igreja também. Nós vamos orar. Nosso bom Deus, nosso Pai, a nossa alegria, Senhor, por receber na comunidade da fé o Lourenço nesta manhã. A Josi, a sua mãe, está acompanhando ele neste momento. Mas nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito esteja com ele, dentro dele, trazendo o Espírito Santo na sua vida, o fruto do Espírito. E para este momento tão especial, para que ele receba o Espírito Santo de Deus, o pastor William, como ministro do Evangelho, o batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Ele está recebendo agora um símbolo daquilo que ele realizou agora há pouco, o batismo. Todo desbravador que é batizado recebe então um PIN, que é aquele botão que ele coloca ali, marcando a sua entrega do coração a Jesus no dia do seu batismo também. Agora você já pode se sentar. Obrigado, pastor. Obrigado, amigos. Podemos voltar aos lugares.
Enquanto o pastor se dirige à saída, ainda fiquemos em pé e louvemos a Deus com o hino final, Amigo Não Saia Sem Cristo. Número 606 do nosso cenário, quem quiser acompanhar. 606. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo salvá-lo, por isso morreu numa cruz. Recebe esta oferta de graça e aceite de Cristo o perdão. Amigo, não saia sem Cristo no teu coração. Amém. Feliz sábado a todos vocês. Eu vou orar com vocês. O grupo da comissão organizadora, no Salão dos Jovens, para fazermos a nossa reunião. Tá bom? Fechemos os olhos, nós vamos orar. Nosso bom Deus e Pai, a nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Nos dias que estamos vivendo, com algumas preocupações que temos, com as lutas, mas também com as alegrias, com a oportunidade de assistir coisas bonitas acontecendo, de ver jovens entregando a sua vida a Jesus, sonhando e vivendo. Leva-nos, Senhor, em segurança. Guarda-nos o restante desse dia. Esteja conosco em nossa casa, no nosso trabalho também durante a semana. Continua conosco por Cristo Jesus. Amém, Senhor.